capítulo 17 de Gênesis. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto vocês procuram, eu quero fazer os nossos agradecimentos. Haja vista que eu já estou partindo, eu quero agradecer ao pastor Rafael e a Manju. Obrigada, pastores. Obrigada pela oportunidade, foi uma honra conhecê-los, uma alegria. Que Deus continue nos abençoando. Deus abençoe a Cris e toda a equipe do departamento feminino com o WhatsApp. Deus abençoe vocês. Vocês são diferenciados, vocês são tocha. Eu quero agradecer a Thalita e Mondente, que foram canais de Deus para a nossa vinda a esse ambiente. Obrigada. Que Deus, pela sua bondade, continue nos abençoando. Eu fico honrada pela indicação de vocês. Eu quero agradecer também o irmão Joab e a irmã Analice, que trouxeram uma vassoura para mim. Aí não é para mim ir embora voando, não, quer ficar tranquilo. Glória a Deus. Trouxe também uma marmita do mistério ali, que eu não vou falar não, para não dar lombriga, vai que tem grávida aqui. Aí depois a irmã Gabriela dá um pedacinho, sai fora, tá repreendido isso aí aqui. Não é divide ao pão, né, a marmita não. Obrigada, tá, irmão Joab? Obrigada, irmã Analice. Obrigada, queridão. Eu fiquei sabendo que você ajudou na confecção da vassoura. Que Deus lhe honre, tá? Você é uma bênção, antenado, me ajuda muito, me auxilia muito. Pastores, igreja, olhem para mim, por favor. Eu tenho muita dificuldade em sair da temática que me é confiada. Lucas dormiu à tarde, eu não consegui nem dormir de tanto que eu fui apertada pelo Senhor com a palavra do culto da noite. Isso é uma ética teológica. A gente que cursa uma faculdade teológica, a gente trabalha muito sobre ética. Vocês viram que ontem eu preguei no tema, hoje eu dei sequência a respeito do tema, mas eu acredito que entre a ética teológica e a vontade dele sempre vai prevalecer a vontade dele. Então eu preciso muito conversar com vocês. O céu tem uma palavra de Deus ao nosso coração. Eu preciso muito ser fiel àquilo que Deus nos confiou. Vocês me dão liberdade para isso, amém? Então, Gênesis capítulo de número 17. Gênesis capítulo de número 17, a partir do versículo de número 15, que vai dizer assim: Disse Deus mais a Abraão: Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, abençoá-la-ei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Ao que se prostrou Abraão com seu rosto em terra e riu, e disse no seu coração, guarde isso aqui, ele não pronuncia com os lábios, ele diz no coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com 90 anos? Depois disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante do Senhor. A minha tradução diz: disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do Senhor. Versículo 19. E Deus disse: Sara, tua mulher, de fato gerará um filho, e tu chamarás o seu nome de Isaque, e eu estabelecerei o meu pacto com ele, como pacto eterno, com a sua semente depois dele. Quanto a Ismael, também tenho ouvido, e eis que tenho abençoado, falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar grandiosamente. 12 príncipes gerará dele, farei dele uma grande nação. Só que o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara te dará neste tempo determinado. Em qual tempo? Qual tempo? Diga para mim, neste tempo determinado. O ano seguinte. E acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Amém? Guarde a Bíblia, vamos orar, Pai. Diante do teu altar da tua igreja. Ah, Jesus, nós já te sentimos de maneira tão
única, tão especial aqui. A tua presença tem ladeado esse ambiente. Não há espaço físico aqui, não há lugar que o Senhor não visitou. Tu és aquele que surpreende. O Senhor já me surpreendeu nesta noite com a tua presença. Senhor, a tua palavra foi lida e ela vai ser ministrada agora. Fala, Jesus querido. Fala com muito amor. Fala bem suavemente. Conversa conosco de maneira única, particular e peculiar. Que o teu falar nesta noite não permita que haja em nós nenhuma variação de dúvidas. Que o teu conversar nesta noite traga clareza e destino ao nosso coração. Que a palavra desta noite, Senhor, nos faça entender que tudo que o Senhor faz é perfeito e que o teu tempo estabelece todas as coisas. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está conosco, porque a tua presença está aqui. Continua conosco, é o que nós te pedimos. Te agradecemos e você diz comigo amém? Amém. Senta, por favor. Meus irmãos, olhem para mim aqui, por favor. Isso. A primeira vez que nós vemos a Bíblia Sagrada falar a respeito de Abraão, dá-se no capítulo 11 de Gênesis. O capítulo 11 de Gênesis entrega para nós acerca da casa uma biografia. Nós vemos dentro do capítulo 11 de Gênesis, em alguns versículos, a Bíblia destacando Abraão e a sua casa. Só que quando nós analisamos o capítulo 11 de Gênesis, nós entendemos que a família, olha aqui para mim, por favor. Isso. Nós entendemos que a família, a casa de Abraão, seu pai, seu irmão, sua cunhada e a sua esposa, eles estão vivendo um momento de transição. Momento do quê? De mudança. Eles estão saindo do ambiente atual em que eles estão saindo da geografia em que eles estão, que é conhecida por todos como Ur dos Caldeus, ou Ur da Mesopotâmia, e estão rumando a Canaã. O motivo dessa mudança é uma perca que a casa deles sentem. A Bíblia vai dizer que Terá vai perder o filho caçula, Arã vai morrer. E diante da realidade da perda, Terá recebe o direcionamento. Qual é a direção, irmã Camila? Sair de Ur dos Caldeus, sair de Ur da Mesopotâmia e rumar até Canaã. Só que o texto diz que enquanto eles caminham, olha aqui para mim, enquanto eles caminham de Ur dos Caldeus até Canaã, eles passam em uma geografia chamada Arã. Qual é o nome da geografia? Arã. E Arã também é o nome do filho que Terá perdeu, sim ou não? Sim. Aí o texto diz assim, termina assim: e morreu Terá em Arã. Morreu aonde? Arã. A pergunta que não quer calar: como alguém que sai para chegar em Canaã consegue morrer em Arã? Se o propósito... Vocês estão alinhados mesmo, hein? É crente ele, não mexe com ele não. Eu estou precisando de um tecladista, eu estou precisando de um baterista, eu estou precisando de um menino da Tachoas. Eu já fiz a minha seleção, pastor. Será? Não quero a tua aclamação. Ok. Só que ele vai morrer em Arã. E qual é o problema, irmã Camila? O problema é que Terá tem uma dor que ele carrega. O nome da dor é Arã. Quando ele chega na terra que revela o nome da dor que ele tem, ele se embaraça em Arã e morre em Arã. Esse é o perigo de caminharmos com dores que precisam ser tratadas e dizemos que está tudo bem. Daqui a pouco a gente se embaraça com ela. E se ela não for tratada, ela pode impedir que alguém entre em Canaã. Vou dizer de novo, sem medo de errar. Esse é o perigo.
Qual é o perigo, irmã Camila? De caminharmos incubando dores que precisam ser tratadas. Terá precisava de um tempo para respirar, assimilar o que perdeu, assimilar o caminho que receberia, qual é a geografia que faria, mas decidiu caminhar com essa dor guardada. E quando chega em Arã, a fonética, a sinalização do nome, fez Terá reviver a dor que ele guardava, que ele escondia, e aí se embaraçou em Arã e morreu em Arã. É por isso que no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala com Abraão, a ordem de Deus para ele é essa aqui, ó: sai da tua. Entenda que é primordial para Abraão sair primeiro da terra do que do meio da parentela. É o texto. É por isso que quando Deus vai conversar com ele, a primeira coisa que Deus estabelece para ele é: sai da terra. Porque a terra que Deus está mandando Abraão sair não é Ur dos Caldeus, não é onde ele cresceu, é Arão. O que Deus está dizendo para ele é: o último da tua casa que ficou aí, morreu aí, mas com você não. Levanta, sai correndo e sai depressa. Eu gosto disso aqui. E da casa de teu pai, e vem para a terra, ou para um lugar que eu ainda te mostrarei. Vamos ser óbvio? Vamos ser óbvio? Quem que sai sem saber onde vai chegar? Aqui para mim, Deus está mandando ele deixar tudo para trás. E quando eu li a primeira vez o capítulo 12 de Gênesis, sem ler o capítulo 11, me deu uma falsa sensação de punição, de que Deus estava tomando tudo dele. Até que eu li o capítulo 11 e entendi que a terra que Deus está mandando ele sair é Arã. Compreendi uma verdade, que nem sempre o não de Deus é punição. Tem horas que vai ser preservação. Olha para mim, que tem horas que Deus fecha a porta para preservar, para guardar, para não perder. Estou toda arrepiada, Jesus. Eu sei que tem direção. O sai de Deus na ocasião não está punindo ninguém, nem castigando ninguém. Não é demérito, não é falta e também não é falha. É só Deus dizendo: estou te guardando, preservando. Oh, meu Deus! Preservação. A ordem é essa: sai e vem para um lugar que eu ainda te mostrarei. Olha para mim. Me explica uma coisa: como que ele sai sem saber onde vai chegar? Há uma Bíblia aos amigos pregadores e pregadoras, porque eu fiquei sabendo que tem a irmã Priscila canta e prega. Ah, não, eu tenho um problema com quem canta e prega. Não vou falar, preciso falar. Na verdade, eu tenho problema com 3 tipos de crente. Primeiro, os que não tem barriga. Quem tirou foto ontem, tirou. Hoje eu não vou passar essa humilhação de novo. Se não tem barriga, não chega perto de mim para tirar foto, não. Segundo, é crente que canta e prega. Me explica, como que tem gente que canta e prega, essa só prega? Um absurdo isso, um abuso. Segundo, é crente que não dá glória a Deus. Mas essa casa aqui, o problema de vocês não é esse. Explica, como que alguém sai sem saber onde vai chegar? Só que tem uma Bíblia que é muito boa, diga-se de passagem. Se você não tem ela na sua biblioteca, adquira. O nome dessa Bíblia é Judaica Completa. O que acontece nessa Bíblia, irmã Camila? Ela está transliterada dentro do etimológico mais próximo do original, tanto do grego quanto do hebraico. Então, assim, aquele negócio de transliteração do hebraico, que é terrível de chato, Lucas ama, eu corro 3 dias, 3 noites, ela te dá pronta. E dentro da expressão da Bíblia judaica, do texto original, a expressão que Deus usa para Abraão é essa aqui, ó: e vem para um lugar que eu ainda te mostrarei. A expressão é vem. Qual é a expressão? Vem para um lugar que eu ainda te mostrarei. Ouvindo a expressão
assim para ele: olha, Abraão, abandona tudo, deixa tudo, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Porque a expressão da palavra vai é: vai que daqui a pouco eu te encontro, vai daqui a pouco a gente se vê, vai que daqui a pouco eu te anelo, vai que daqui a pouco eu te alcanço. A expressão vai dá liberdade para essa verbalização de que vai indo e já já a gente se vê. Só que o Deus que está falando com Abraão, e eu quero a sua atenção para isso aqui, está dizendo para ele o seguinte: eu não revelo o caminho, mas eu dou garantia de presença na caminhada. Vem, Abraão! O que Deus está dizendo para ele é: vem para um lugar que eu ainda te mostrarei. O que Deus está dizendo é: tu não sabe aonde ainda, mas eu estou indo na frente e vou mostrando o caminho. O teu papel é só andar, o resto é Você consegue me ajudar? Começou essa irmã, comecei. Você consegue me ajudar tocando em um crente, pelo menos um crente? Diga para ele: está preocupado com a chegada por quê? Está ansioso demais com o resultado. Aonde é que vai chegar? Quando é que vai chegar? Como é que vai chegar? O céu está dizendo para nós: melhor que a geografia é com quem você vai chegar. E eu me lembro bem quando eu te chamei. Olha, se você lembra, alguém consegue lembrar aqui nessa noite? Quando ele te chamou dizendo: vem que eu vou abrindo a porta, vem que eu vou derrubando as muralhas, vem que eu vou fazendo o caminho, vem, 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 alguém lembra? Quando ele disse: vem, olha aqui para mim. O capítulo 11 de Gênesis traz para a gente algumas informações. É dentro do capítulo 11 de Gênesis que a gente tem a informação de que Terá, o pai de Abraão, qual é o nome do pai? Terá, com 70 anos, era avô. Olha para mim. E o avô de Abraão, Naor, com 29 era pai. Vamos lá. O pai Terá, com 70, já era avô. E o avô, com 29, já era pai. Vamos conversar. Quando Deus se revela a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele tem 75 anos. Quantos anos? Em uma linha familiar de referência, entre avô e pai, ele entende uma coisa. A única certeza que Abraão tem aqui é que ele está atrasado. Por que, irmã Camila? Porque o avô com 29 era pai e o pai com 70 já era avô. E ele tem 75 e não gerou filhos, não gerou ninguém. Eu, Camila, com base nas informações do capítulo 11, é a opinião da Camila. Eu, Camila, acredito que no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e ele faz a promessa de um filho, eu acredito que ter um filho para Abraão naquela altura ainda era um desejo, ainda era uma vontade, mas já não era mais uma prioridade. E por que a senhora diz isso? Porque na referência que ele tem, ele chega naquela conclusão de que se tivesse que ser para mim, já tinha sido. Se fosse da vontade do Senhor, o Senhor já tinha aberto aquela porta. Se o Senhor quisesse, já acontecia. Se fosse para ser, já era para ter sido. É nessa altura, sabe, de gente que ora, que espera, que faz campanha, que acredita, e de repente o tempo vai passando e a gente vai abrindo mão, na expectativa de que talvez não vai ser para mim, foi para fulano, mas não é para mim, de que talvez não seja esse o propósito de Deus. Eu, Camila, acredito com base no capítulo 11 de Gênesis, que quando Deus chama Abraão para lhe prometer um filho, isso já não é mais para ele uma prioridade. Qual é a diferença de vontade e prioridade? Vontade é aquele negócio que a gente diz que se acontecer tá tudo bem, se não acontecer tá tudo bem também. E prioridade? Prioridade é aquele negócio que a gente
gente ora, faz campanha, sobe monte, desce vale, a gente trabalha em bom. Sabe quando a gente tem prioridades na vida, a gente só para de lutar depois que conquista. O nome disso é prioridade, mas olhe bem para mim aqui. Eu acredito que não é mais uma prioridade, porque quando Deus manda ele sair do meio da parentela, ele sai, ele, a Sara, Ló, sai ele, a Sara e ele adota Ló. Então talvez nesse tempo já não é mais prioridade dele. E é agora que vai ficando interessante, porque o céu é especialista em fazer a gente querer de volta coisas que ontem foram prioridades, mas pela ausência do tempo a gente abriu mão. Eu vou falar de novo. E é agora que vai ficando interessante, porque alguém diz que está tudo bem, sabe que adora a Deus por aquilo que Ele é e não pelo que Ele faz, e não tem problema se Ele não fizer, que está tudo certo. Eu já me entendi com o céu, eu já me entendi com Ele, está tudo bem, Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor faz, se o Senhor não quiser, o Senhor não faz, eu vou continuar sendo crente. É nesse tempo que a gente vai dizendo que está tudo bem, que Deus se revela em um culto como esse, visita a tenda como visitou a tenda de Abraão e diz para ele o seguinte: eu estou separando você e a sua casa, não para gerar um filho, mas para gerar a minha nação, o meu povo. Deus está dizendo para ele, tão grandioso quanto a areia da praia, é a descendência que eu vou te dar, que eu vou te entregar. É um culto desse que ele visita a tenda e diz para alguém: eu vou te fazer querer de novo coisas que ontem um dia você quis, mas pela ausência do tempo alguém abriu mão. Lembra quando tu orava em cima do travesseiro, profetizando que seria crente? Mas o tempo te cansou. O tempo te cansou, te cansou, te cansou. Lembra quando tu ungia a roupa e dizia: vai ser crente? Mas o tempo te cansou. Para quem tem ministérios, lembra quando você olhava algumas geografias no Instagram e dizia: um dia eu vou pregar lá, mas o tempo te cansou. Você disse: tá bom, Jesus vai me